Porventura não há unguento em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, não teve lugar a cura da filha do meu povo? São 3 perguntas, vamos tentar entender o que Deus quer dizer com estas perguntas. Oremos a Deus. Bendito Pai Celestial, nós te adoramos porque estamos certos que a Tua presença se encontra visível, audível, palpável neste lugar. Quem tem olhos para ver, está enxergando a Tua glória. Então nós te louvamos por isso, Senhor, e pedimos que por esta presença, a palavra que será dita, possa produzir em nós um novo vigor espiritual. Abençoe a todos, oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Uma forma de estudarmos a Bíblia é observando as perguntas que existem na Bíblia. Todas as perguntas da Bíblia são dignas de estudo, de análise, principalmente por causa da oportunidade que ela dá para as respostas. Deus não faz perguntas para saber, porque Ele já sabe de tudo, mas Ele faz perguntas para dar oportunidade ao homem refletir, ao homem responder de forma sensata, equilibrada. Existem 4 tipos de perguntas na Bíblia. Existem as perguntas que Deus faz para o homem, como estas. Existem as perguntas que o homem faz para Deus, mas também existem as perguntas que o homem faz para o homem. E por fim, existem as perguntas que o homem faz para si mesmo. A primeira grande pergunta de Deus na Bíblia é aquela de Gênesis capítulo 3:9, onde Deus te pergunta: onde estás? Adão tinha pecado, estava envergonhado e escondeu-se. Então Deus perguntou: onde estás? Deus sabia, mas o homem precisava de uma oportunidade para se situar novamente e achar a direção de Deus para a sua vida. Esta é a primeira pergunta no Velho Testamento. A primeira pergunta no Novo Testamento, registrado no livro de Mateus, é: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Mateus 2, verso 2. No Velho Testamento, Deus quer saber onde está o homem. No Novo Testamento, o homem está querendo saber onde Deus está. O texto bíblico de Jeremias, que nós acabamos de ler, traz 3 perguntas. A primeira: porventura não há bálsamo em Gileade? A segunda: não há lá médico? E terceiro: por que, pois, não teve lugar a cura da filha do meu povo? Para entender essas perguntas, nós vamos fazer uma analogia, uma comparação. Vamos entender primeiro qual é o simbolismo do bálsamo de Gileade na Bíblia, porque é muito famoso esse bálsamo na Bíblia. Primeira analogia, comparação: o bálsamo de Gileade era um elemento terapêutico. O próprio Jeremias, eu li essas palavras, mas elas vão aparecer depois em outros lugares, sempre relacionado com a possibilidade de obter cura através do bálsamo. O bálsamo de Gileade, ele era um óleo claro, extraído de uma árvore, de uma planta, e ele servia para neutralizar infecções, para aliviar dores, para curar feridas. Ele tinha efeitos quase que imediatos e ele era um excelente cicatrizante. Nesse versículo, Jeremias fala sobre o castigo de seu povo por causa do pecado. Foi o tempo do cativeiro babilônico. E ele então lamenta profundamente a situação que estava sendo vivida pelos judeus daquela época. Mas ele reconhecia também que eles buscavam resolver os problemas espirituais deles de forma muito superficial. Sabe, aquele negócio assim de você empurrar com a barriga a decisão de
servir a Deus, a decisão de reconciliar, de pedir perdão, de dar perdão. Você vai levando isso, você vai tentando tampar a sua consciência e vai seguindo com a sua vida. Ou seja, você fica tentando subterfúgio, você fica caçando textos na Bíblia para conciliar aquilo que você está fazendo errado. O povo de Israel estava levando a vida, ignorando o verdadeiro remédio que Deus tinha. O bálsamo de Gileade era conhecido então como um elemento terapêutico que eles achavam que podia curar tudo. Então Deus pergunta através de Jeremias: por que é então que a filha do meu povo está doente? É porque o tipo da doença de Israel não podia ser curado com nenhum medicamento, com nenhum bálsamo, com nenhum unguento. Então o Senhor está dizendo o seguinte: se o bálsamo é bom para tanta coisa, pode ter certeza que ele não vai te ajudar espiritualmente. Espiritualmente existem outro remédio, outro caminho, outra forma de ser restaurado, vivificado. O que não dá é ficar doente, aí ficar tentando inventar subterfúgio. Você vai acabar morrendo espiritualmente, se você não aceitar o remédio adequado. Então ele fala que Judá poderia evitar aquela situação de destruição que tinha vindo sobre a terra de Israel. Ele diz o seguinte: nenhum médico e nem mesmo bálsamo algum poderia curar aquela nação na sua presente condição espiritual. O povo havia procurado a cura, mas de forma superficial, em remédios que não eram eficientes. E somente Deus poderia apontar o verdadeiro elemento terapêutico, restaurador, vivificante, que poderia restaurar a alma daquele povo, senão eles iriam para a ruína espiritual. O mesmo profeta Jeremias, ao registrar palavras de juízo do Senhor contra o Egito, também usa a figura do bálsamo de Gileade. Ele escreve: sobe a Gileade e toma bálsamo, ó virgem, filha do Egito, debalde multiplicas remédios, pois não há remédio para curar-te. Jeremias 46, verso 11. Mais um outro caso de uma doença espiritual, que não adiantava ir buscar remédio em Gileade. Os remédios de Gileade não podiam sarar esse nível de doenças. Algo semelhante também é dito sobre o juízo de Deus contra a Babilônia, em Jeremias capítulo 51, verso 8. O profeta também faz referência a buscar cura no bálsamo famoso, onde não era o lugar da cura. Então esse é o primeiro pensamento que nós encontramos. O bálsamo era um elemento terapêutico, mas não quer dizer com isso que ele podia curar os problemas espirituais. Segundo, o bálsamo de Gileade era retirado da árvore que produzia aquele óleo, aquela resina, por um processo de incisão, de corte. Era necessário dar um golpe com um instrumento cortante na árvore para conseguir extrair o bálsamo. Aquele ferimento que se fazia na árvore, muitas vezes a planta era raspada, era quebrada, algumas vezes era até moída, e outras vezes as pessoas com tanto afã, tanto desejo de retirar o óleo, eles cortavam a árvore, derrubavam a árvore, destruíam a árvore, para obter daquela árvore o seu unguento, o seu bálsamo. Num certo sentido, esse processo de machucar, de ferir, nos faz lembrar do sacrifício de Jesus no Calvário. A Bíblia diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, verso 5. Aí o Espírito Santo pega os nossos olhos e leva para a gente, faz a gente olhar para o lado certo, para a cruz, para o Calvário, aonde realmente tem o remédio que sara a alma, sara o pecado, limpa o pecado e destrói as
as nossas iniquidades e tira a nossa separação de Deus. Maior do que o bálsamo de Gileade é o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Algumas horas antes de Jesus ser preso para ser crucificado, ele estava numa determinada casa de amigos e uma mulher entrou com um vaso lindo de uma pedra que chamava alabastro, e dentro daquele vaso tinha o precioso bálsamo. Irmão, o bálsamo era caríssimo, valia fortuna o bálsamo. Então ele tinha essa procura, ele era buscado, mas ele era caro, mas essa mulher tinha. E a Bíblia diz que ela entrou, quebrou o gargalo do seu vaso e despejou todo aquele bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Jesus ficou quieto, recebeu aquela unção, mas houve um murmúrio. Os apóstolos, várias pessoas disseram: para que esse desperdício? Está gastando com um bálsamo que poderia durar anos, usando como perfume, como um cosmético, como algo tão gostoso, cheiroso. Ela acabou com tudo de uma vez. Jesus disse: deixai-a, não molestar esta mulher, porque ela fez-me uma boa obra. O que ela fez será contado no mundo inteiro, aonde este evangelho for pregado. No ato daquela mulher estava o simbolismo do que Deus espera de todos nós. Quanto de nós vamos derramar no altar do Senhor? Você vai derramar a metade, como Ananias e Safira, e ficar dizendo que já deu a vida inteira quando você não deu? Você vai derramar 80%, 90%, ou você vai quebrar o vaso e vai derramar tudo? Será que Jesus merece menos do que tudo? Ele deu tudo. Tem que ser tudo dele. Deus não faz negociações em que uma parte da sua vida fica para o mundo, fica para seus próprios caprichos, fica para o pecado. Não, Jesus quer ser dono integral de você. Você tem que ir inteiro para o céu, não é apenas uma parte. Então a mulher ungiu Jesus com vaso de alabastro. Diz os historiadores, os pesquisadores, que o cheiro, o perfume do alabastro, do bálsamo, ele podia ser sentido a quase meio quilômetro de distância. O cheiro agradável, agradabilíssimo. Então, a partir daquele momento que Jesus estava ungido, aquele bálsamo correu sobre o seu cabelo, sua barba, seu corpo. Jesus sairia daquela casa levando aquele bom perfume por onde quer que ele fosse, inclusive para o Calvário, para a cruz. Ele sairia espalhando o cheiro gostoso daquele bálsamo até para os seus inimigos. Todos beneficiariam, quer merecesse, quer não, todos beneficiariam do aroma agradável daquele bálsamo caríssimo. Que coisa linda! A cruz é assim, ela beneficia os pecadores, os perversos. A cruz beneficia os malvados, os arrogantes. Todos sentem o bom cheiro. É bom que os homens entendam isso e agradeçam a Deus e procure desfrutar de uma forma integral daquilo que Deus tem para eles. Mas é interessante também entender que o apóstolo Paulo, escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, ele diz o seguinte: graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes certamente cheiro de morte, para a morte, mas para aqueles, os que creem, cheiro de vida, para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Nós somos o bom cheiro de Cristo. É verdade que o mundo te despreza, porque você tem uma fé na simplicidade, na fé genuína em Cristo. A sua fé genuína não deixa você participar de tudo, porque o mundo está corrompido, porque os homens são perversos, seus planos são perversos, e nós fugimos do caminho mau. Nós queremos o caminho estreito de Cristo, onde Ele está conosco e nós estamos com Ele. Então, por conta disso, às vezes você chega num lugar
e as pessoas veem em você um cheiro ruim, porque condena o pecado, porque a sua vida, por ser santa, por ser pura, diz que eles precisam arrepender, então eles rejeitam. Paulo disse: é cheiro de morte para os que morrem. Mas quando você chega numa igreja, você chega na casa de um irmão, você encontra com um irmão na rua, no trabalho, em qualquer lugar, você se alegra, e o cheiro de vida comunica vida, e nós nos abraçamos e nos alegramos. Por quê? Porque somos o bom cheiro de Cristo. Um pregador famoso do passado contou uma ilustração interessante. Ele tinha ido pregar em um lugar, em uma cidade, foi hospedado por um irmão, na casa do irmão. E quando chegou à tarde, ele estava ainda ali aguardando o momento de ir para a igreja. Ele ficou na porta da casa do irmão um pouco de tempo, quando ele percebeu que as pessoas vinham caminhando. Várias pessoas passavam pela porta dele, e ele sentiu um cheiro gostoso. E aí ele voltou para o dono da casa e disse: irmão, você está sentindo este cheiro? Ele: claro, sinto esse cheiro todas as tardes, quando esse povo passa aqui na porta. Mas por quê? Ele diz: eles trabalham numa fábrica de perfume, de aromáticos, logo aqui em cima, e eles descem todo dia quando termina o serviço, passam por aqui e vão espraiando esse cheiro gostoso pela rua fora. Aí ele disse: é verdade? Então eles têm esse cheiro gostoso porque eles vivem em contato, não é isso, com o bom perfume dessa indústria. Ele diz: exatamente. Sabe por que nós somos o bom cheiro de Cristo? Porque nós temos contato com Ele. Relacionando com Ele, é inegável que o cheiro gostoso do Evangelho, da presença de Deus, vai emanar das nossas vidas. Nós não somos nada, mas pelo contato que nós temos com Jesus, Ele passa para nós este bom cheiro. Até mesmo quando vai para a cruz, Jesus leva um bom cheiro, cheiro de vida, para aqueles que creem. Terceiro, vamos pensar no terceiro, relação do bálsamo dentro da Bíblia. Ele era desejado de todas as nações. Por incrível que pareça, naquela época, o bálsamo era transportado em caravanas. Várias nações daquele tempo mandavam caravanas com muito dinheiro, porque eles tinham que comprar muito bálsamo. E aquelas caravanas então iam para Gileade. Onde ficava Gileade? Gileade hoje é no noroeste da Jordânia, lado noroeste de Israel e da Jordânia. Lá que tem umas montanhas, e essas montanhas chamam montanhas de Gileade. É uma região montanhosa e com muitas árvores, aonde dá essa árvore que chega a quase 30 metros, onde pode se tirar o bálsamo. Duas tribos e meias de Israel receberam aquele lugar como herança, lá mais na frente, lá na época de Josué. E então este processo era de ricos comerciantes. O transporte, a compra, a venda e a revenda do bálsamo, normalmente altas somas de dinheiro estavam envolvidas. Às vezes só os reis e as rainhas conseguiam pagar uma caravana, por exemplo, de bálsamo. Era muito caro. E todos estavam então à procura, pela fama que aquele bálsamo tinha. Agora vamos trazer para o nosso dia, para a nossa era. Todos os seres humanos estão à procura da paz interior. Todos estão à procura de uma segurança. Todos querem alegria. Todos buscam vivenciar, receber amor, dar amor. Todos estão procurando essas coisas bonitas, dignas, e que Deus tem para aqueles que servem a Ele. Porém, poucos se dão conta que essas coisas não serão encontradas nos clubes, nas baladas, nos cinemas, nas mesas de jogos. Poucos se dão conta que isso não vai ser achado na mesa da bebida, na droga, não vai ser achado na riqueza, não vai ser achado nos passeios, não vai ser encontrado aí. Todos estão procurando, mas não sabem que isso só pode ser encontrado em Jesus Cristo. Só Jesus Cristo pode preencher estas áreas do coração humano. O profeta Ageu disse assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco,
e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa da glória, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu 2, 6 e 7. Quem é o desejado de todas as nações? Não é o bálsamo de Gileade. Na realidade, o desejado de todas as nações é o Senhor Jesus Cristo. Só que o homem não sabe. Nós temos que informar este mundo. Olha, tudo que você busca de bom para seu coração, para a sua alma, está em Jesus, meu amigo, minha amiga. É Jesus que veio para te dar paz, para te dar alegria, para tirar o cansaço mental, para tirar o tédio, o vazio. Só Jesus. Mas as pessoas acham que é um outro remédio para isso. Se confundem muito. Mas o bálsamo de Gileade não podia dar essas coisas também. Então o fato é que Jesus é o desejado das nações. A Bíblia diz que quando estivermos chegando nos últimos dias, o Senhor iria sacudir, balançar, fazer tremer as nações. Irmãos, quem vai negar, quem negará de que esta pandemia, este vírus, não deu uma balançada no mundo inteiro? E foi no mundo inteiro. Esta talvez tenha sido o maior evento de juízo e de correção que Deus aplicou, não apenas numa região A ou B. Deus aplicou igualmente no mundo inteiro, quase ao mesmo tempo. Ninguém pode negar que isto é um juízo orquestrado por Deus. Só que Deus, Ele começa pegando leve. Se o homem atende Ele, arrepende, vai tudo ficando bem. Se o homem endurece, obstina, andar no seu caminho mal, Deus vem com uma dose mais forte. Se o homem arrepende, Deus trata com benevolência, com misericórdia. Se o homem endurece, Deus vem com uma dose muito mais forte. Vai chegar um ponto que o mundo vai tremer. Por quê? Porque o mundo não está parando para ouvir o que Deus está falando. Então Deus vai aumentar a dose. Vai chegar um ponto que todo mundo, todas as nações da terra irão estremecer. E a última comparação que eu faço, e é linda essa comparação, do bálsamo de Gileade como sendo um elemento profético. Vamos tentar entender isto? No livro de Gênesis, capítulo 37, verso 23 em diante, está escrito assim: e aconteceu que chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-na e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram os olhos, e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias, e bálsamo, e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então era mais uma das caravanas que transportavam a rica mercadoria que vinha de Gileade. Aqui diz que os irmãos de José então pega José maldosamente, cruelmente, um menino, um rapazinho, e aqueles homens velhos, marmanjo, forte, mais ruins, perverso, pega ele, joga ele no chão, arranca a capa dele, diz: menino perverso, nós não queremos você atrás de nós, o que você veio fazer aqui? Só veio para olhar o que a gente está fazendo e contar para o meu pai, mas nós vamos acabar com sua vida hoje, seu sonhador de sonhos. Seus sonhos acabaram. José: que é isso, meus irmãos? Por favor, não batam em mim, não façam isso comigo. Ele disse: calha a boca. Arrancaram a capa de José, jogaram fora, rasgaram, pegaram José e disse: que faremos com ele? Vamos lançar numa cova, aqueles buracos fundos. E eles queriam matá-lo naquele momento e jogaram ele lá dentro. Felizmente, por um plano de Deus, aquele buraco estava vazio, seco, não havia água, senão ele teria morrido. E José ficou ali na cova, na solidão, no desespero. A Bíblia diz que ele gritava, ele clamava, ele dizia: socorre, me ajuda, por favor, não façam isso comigo. A Bíblia diz, José disse: a minha alma clamava enquanto vocês banqueteavam. Os irmãos queriam matá-lo, jogaram lá e foi comer. Sangue frio, crueldade, calculista, é os crimes hediondos de hoje, que não merece perdão, que tem que ir para prisão perpétua. Por quê? Porque não tem motivo.
pura maldade, pura perversidade. E a Bíblia diz então que José está ali. E agora? Se eles descobrissem, observassem e vissem que José não morreria por ali, eles provavelmente tomariam outra decisão. Mas de repente aparece uma caravana. Quem vem lá? A grande caravana, a rica caravana, vindo de Gileade. Quem eram? Eram os ismaelitas. Há alguns anos atrás, Ismael tinha quase perdido a vida por causa de Isaac. Lembrando que José era um descendente de Isaac. Agora o descendente de Isaac, José, é salvo pelos descendentes de Ismael. Que Deus grande é esse, né? Deus faz uma mistura e vai operando os seus livramentos, suas curas. É interessante isso aqui, porque quando eles chegam, os irmãos de José dizem: olha, vamos vender José como escravo. Esses mercadores estão comprando escravo também. E os ismaelitas, que traziam bálsamo, que traziam mirra, que traziam especiarias, aceitaram levar José como escravo. Mas de fato, eles não sabiam que aqueles que conduziam bálsamo também eram os que Deus mandava para dar livramento para o seu filho José. Era um grande livramento. Naquele momento ali, eu posso dizer assim: os que carregam bálsamo também podem ser usados para trazer livramento. Essa caravana tem algo de bom nela. Glória a Deus. E quero dizer para vocês que se existe hoje um lugar onde tem bálsamo, é na igreja. A igreja não é médico, o médico é Jesus, mas a igreja é Gileade. A igreja é o lugar onde o Senhor constrói a cura, o milagre, a restauração de vidas. Quantos foram salvos dentro de um templo onde era pregada a palavra de Deus? Quantos foram salvos? Levantaram a mão um dia. O resto não foi no templo. Muito bem, tem muita gente sendo salva em vários lugares, com certeza. Então, aí, o que nós encontramos aqui? Depois de tudo, então, que eles fizeram com José, venderam José para os ismaelitas, os quais resgataram José da morte e levaram José com eles. Isso mostra para a gente, olha, que o Senhor estava dando para José, através dos ismaelitas, um novo começo. Um novo começo. A partir daquele momento, livramento da morte, novo começo. Lembra de pessoas, muitas pessoas dizem assim: eu nasci de novo, né? Um acidente, um problema sério. Mas José também foi isso, um tipo de um novo nascimento. E ele seguiu com os ismaelitas para trilhar uma nova vida. É verdade que José ainda teria um longo caminho para trilhar, de provas, de dificuldades. Mas a partir daquele momento, Deus selou que José ia chegar no lugar que ele tinha planejado e que não haveria nenhum empecilho mais. Sem saber, os ismaelitas, os condutores de bálsamo, devolveram José para o plano eterno de Deus. Devolveram José para os caminhos de cumprimento da palavra de Deus. José então seguiu o seu caminho com uma mensagem. Essa mensagem iria acompanhar o coração de José. Por isso que eu digo que é profético o que estava acontecendo ali, porque Deus também está falando para nós. Se você ler a vida de José, a partir desse momento em que ele vai embora para o Egito, você vai entender que Deus está dizendo, com a história desse menino, que todos os nossos sofrimentos são temporários, mas a vitória de Deus para a nossa vida é eterna. Vai passar. Deus vai arrumar a coisa, Deus vai preparar caravanas, Deus vai preparar quem nos ajude, quem nos salve, quem nos proteja. Deus vai nos levar para o lugar que nós temos que estar. Chegando no lugar que José tinha que estar, Deus então canalizou seus planos, e não demorou muito. José era o homem mais importante daquele mundo daquela época. Só José tinha pão para a fome que o mundo inteiro estava passando. Em pouco tempo, José era o bom perfume
Ele era o verdadeiro bálsamo para o Egito. O Egito comprou muito bálsamo dos ismaelitas, e quando comprou José, achou que estava comprando só um escravo. Na realidade, o bálsamo, o cheiro bom de Deus estava em José. Era José que ia salvar o Egito, era José que ia construir celeiros, ia governar, era José que ia salvar inclusive a sua família, os seus irmãos perversos. É porque ele era o bálsamo de Deus. Terminando, a enfermidade, tanto no corpo como na alma, causa tristeza, causa angústia, e às vezes leva até a morte. Diz a Bíblia que no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. Jesus disse um outro dia para uma multidão: vinde a mim os cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Então Jesus é esse lugar de descanso, irmãos, aonde você encontra o alívio. Onde está o verdadeiro bálsamo de Gileade? Está em Cristo. Ele é o ministrador das curas, das restaurações e da vida plena. A igreja foi constituída para ser como um Gileade, e o Senhor é o médico que cura aqui. Não precisa de ficar curando a sua ferida superficialmente. Deixa Jesus curar você profundamente. Receba hoje, pela fé, a unção de Jesus. Jesus tem um óleo precioso, que quando Ele coloca na nossa vida esse óleo, tudo mal vai embora. O milagre, a renovação, a força. O Senhor quer restaurar a sua força, a sua esperança, a sua fé, a sua alegria. Você está muito envolvido, muito, sabe, o mundo está te afetando muito, as perdas estão te abalando muito, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. O seu tesouro está muito neste mundo. Jesus está te convidando para colocar o coração num tesouro eterno, celestial. Sabe, quando a gente tem um tesouro no céu, toda perda aqui é pequena. A gente sabe que é possível recuperar. A gente sabe que é possível correr atrás e conquistar de novo. A gente não morre por conta de algumas perdas, alguns prejuízos, não. A gente sente um pouco, mas a gente olha para cima e diz: Senhor, o Senhor que me deu, o Senhor vai me dar muito mais. O inimigo pode tirar, como disse aquele hino que a irmã Eunice cantava com o grupo, né? Pode tirar uma flor, mas nunca vai nos roubar a primavera. Jamais. Nós temos uma primavera em Jesus Cristo. Louvado seja Deus por isso. Eu quero que você fique de pé por um instante. Eu quero te convidar nesta noite a buscar pela fé o óleo que desce do Calvário e sara nossas feridas, perdoa nossos pecados, limpa nossas transgressões, nos faz limpo de novo. Pecado é muito ruim, pecado macula, pecado deixa a gente distante de Deus e não tem confiança de falar com o Senhor. Mas Deus quer lavar o pecado, Deus quer tirar a barreira, Deus quer romper. Quer te convidar para vir à frente, você que deseja e precisa deste ato de renovação do Espírito, dessa ministração do amor de Deus, desse perdão inefável, esse dom inefável de Cristo. Para nós só custa esse ato de dizer: eu quero, eu preciso. Para Ele custou a sua vida, Ele pagou por nós. Agora nós somos alvos, passivos do amor de Deus. Basta crer. Quem nele crer, quem nele crer, quem nele crer, né? Diga no seu coração: eu creio. Vamos dizer de novo: eu creio. A Bíblia diz que se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou a Jesus dos mortos, serás salvo. Com a boca se faz confissão para salvação, com o coração se crê para a justiça. Então eu creio, meu coração segue a minha palavra. Eu creio, o Senhor é bom, o Senhor vai me ajudar, o Senhor está presente neste lugar.
Curve a sua cabeça. Receba o poder de Deus agora. Sinta o amor de Deus na sua vida. Você vai sentir a presença de Deus agora caminhando, abraçando, tocando você. Você vai sentir um poder novo na sua vida. Algo sobrenatural está chegando neste lugar. O Deus Todo-Poderoso anda no meio dos seus filhos. O Espírito Santo de Deus está comunicando a vida que vem do Calvário da cruz. Jesus, o bom cheiro da salvação para a sua alma. Creia somente agora. Vamos orar por você. Eterno Pai Celestial, no santo nome de Jesus, nós estamos clamando, Senhor, pela intervenção milagrosa do Senhor sobre a vida deste irmão, desta irmã, desde as crianças aos anciãos na sua casa. Vai tocando agora, Espírito Santo, vai passando a tua mão, esta mão que foi ferida na cruz. Lava, tira seu bloqueio, repreende as obras do maligno de Satanás. Cai por terra todo o mal nesta noite. O Senhor livra o seu povo do cativeiro. O Senhor solta os encarcerados. O Senhor renova a sua força, a sua fé. Em nome de Jesus, nós declaramos o Deus Todo-Poderoso agindo, operando, trazendo vitória, sustentando você e tomando você nas mãos dele, em nome de Jesus. Levante a sua mão direita assim para a gente terminar. Diga: Pai Celestial, eu recebo nesta noite os teus livramentos, o teu perdão e a tua presença, e entrego em tuas mãos toda a minha vida, todos os meus parentes, meus familiares, a minha casa. Guarda debaixo do sangue de Jesus. Eu te louvarei eternamente, meu Salvador, meu Rei, meu Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Senhor seja louvado. Volte feliz.